tarefas, cumpre toda a obediência ao Pai, não falha em nenhuma. Ele eleva tanto a sua alma a um nível de obediência que Adão não conseguiu levar e que nem Abraão levou, nem Isaac e Jacó, com todo o esforço dos profetas, nenhum conseguiu vencer todas as tentações. Nenhum homem conseguiu vencer cada proposta que Satanás fez. Muitos venceram muitas propostas. A gente vê Abraão, um pai da fé, você vê um Daniel, um homem íntegro, mas nenhum dos mortais alcançou a obediência plena à voz de Deus, ao ponto de não errar nem um dia sequer da vida. Adão era o único que teve a mesma chance. O restante já saiu na forma de Adão, já não poderia mesmo. Mas Yeshua nasceu como Adão. Glória a Deus. Ele nasceu na mesma condição e como o último Adão, ele venceu cada sentimento, cada impulso que estava dentro da sua carne, no seu sangue, seja de fome, seja de ira, seja de menosprezar alguém. Nunca ele cedeu. Tanto é que quando o diabo veio, na forma lá de Caifás, vinha se aproximando, Jesus, aí vem o príncipe deste mundo e eu nada tenho dele. Aleluia. Ou seja, não está alojado dentro de mim nenhuma emoção dele, nenhuma partícula dele. Eu não cedi. E quando ele vence todas as etapas de provas possíveis, então ele passa pela última prova maior, que é lá no Getsêmani, que é ofertar a sua vida. Entregar o máximo, sem dever nada. E ali sim ele teve a última tentação, que seria o medo, que na verdade é a primeira emoção negativa que entra no homem após pecar. Tive medo, me escondi. E Jesus vence a última emoção negativa, é o medo. Essa é a mais poderosa, porque ela mexe com o quê? Senso de sobrevivência. A nossa sobrevivência é a coisa mais forte. Nós podemos nos tornar a pessoa mais diferente do que nós pensamos diante da morte. Podemos reagir, fazer coisas que nem imaginaríamos que seríamos capazes de fazer. Por causa do maior dos impulsos, instinto de sobrevivência, o medo. Por isso Satanás venceu Adão e a primeira coisa que ele teve foi medo. 3 sentimentos: medo, vergonha e culpa. Vergonha do quê? Entrou uma malícia dentro dele. Então essa malícia gerou uma vergonha. E Jesus vai vencer esses inimigos na última etapa. Ele tem que vencer o medo. Ele foi desnudo. A Igreja Católica ainda pintou aí uns paninhos, né? Mas arrancaram a roupa, lembra? Totalmente, né? Totalmente despido. Foi despido. Ele foi como Adão. Ele voltou ao pecado original, né? E toda a culpa caiu sobre ele, diz a Bíblia. Então, ele venceu o último inimigo, que é a morte. E levantou em ressurreição. E devolveu para a humanidade tudo que Adão perdeu. Não foi um preço tão fácil como a gente imagina. Não foi de graça, né? Não foi de graça. A graça é só para nós. Para ele, alto preço. Altíssimo preço. A gente não tinha noção o que Adão introduziu no mundo, o que é essa frase pecado original. E que ele foi anulado e o poder da morte vencido. E numa obediência plena, ele alcançou o direito ao corpo glorificado. Então, o que Deus está trabalhando para fazer no homem? Retirar o corpo de morte. Até que nós sejamos despidos, Paulo fala, desse corpo de vergonha que é chamado. Ele é chamado de um corpo de vergonha. E Paulo grita: quem me livrará desse corpo? Quem me livrará? Nosso problema todo, então, é essa prisão temporária que foi colocado por Adão até que a morte chegue. A avó dele tem 106 anos, a avó do Pedro ali. Ele estava contando, né? 106 anos. A mãe tem
86, ambas vivas. Eu fiquei impressionado, né? Mas vai chegar a morte. Então, por mais que Metusalém chegou a 967, a morte chegou. E ninguém vencia ela. É o último inimigo a ser vencido, né? O último inimigo de cada ser humano é esse. E quem crê em Jesus, gente, quem recebe essa vida, quem recebe esse cordeiro, recebe essa oferta, é a vitória sobre o último inimigo. É a maior vitória. Por isso a maior pregação do mundo é a ressurreição. Todos os discípulos, apóstolos de Jesus, morreram por uma única razão, porque pregaram a ressurreição. Eles pregaram que alguém havia vencido a morte. Imagina, discursar na história, primeira vez que um homem vence a morte. Um homem venceu a morte. Quando Jesus chegou diante de o sumo sacerdote, Caifás, ele deu uma resposta para Caifás. Caifás perguntou: você é o rei, o Messias? É você mesmo, o Filho de Deus? E ele diz: você verá o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Tem duas coisas que levaram o Caifás a ficar muito nervoso. A primeira é: como você acha que um homem, um Ben-Adán, filho de Adão, que é essa expressão, filho de homem é Ben-Adán, filho de Adão, como um ser carnal pode dizer que vai sentar do lado de Deus? Como isso? Ninguém jamais viu a Deus, ninguém. Nem Moshe viu pela costa. Entende a cabeça do judeu? Como vai falar que um ser humano comum, você está dizendo que vai sentar do lado? Compreende o horror teológico para ele? E Yeshua estava dizendo: você verá filho de homem, Ben-Adán, sentado com Deus, porque eu vou abrir esse caminho para eles sentarem. Não só eu, muitos vão sentar também. Porque Jesus diz: vocês vão sentar comigo no meu reino. Agora, na teologia até então, isso nunca era possível. A segunda, por isso que ele grita: blasfêmia! Porém, o pecado de blasfêmia é falar contra Deus, ou tomar o nome de Deus em vão. Blasfêmia para o judeu é tomar o nome em vão. Então, como é que ele não tomou o nome em vão? Aparentemente. A explicação: até hoje, se você perguntar para qualquer judeu como é o nome de Deus, ele vai... Esse nome não se fala, é impronunciável. Não é isso, Marcos? Desde que vieram da Babilônia, nunca mais falou, perdeu. Então eles põem, por exemplo, a gente ainda fala Elohim. Você vai para um judeu ortodoxo, ele diz Eloquim, para não pronunciar. Eles não estão falando Eloquim, eles não falam Hashem. Hashem para poder dizer o santo nome, o nome. Basta dizer o nome, Hashem. Hashem quer dizer nome. Ha é o nome. Mas eles não pronunciam. Quando eles vão falar Adonai, eles normalmente falam Adoneino, é o nosso Adonai, nosso Senhor. Eles já estão falando Adoqueino, para não falar Adoneino. Então, só para mudar uma letra para não pecar. Ou seja, existe uma dificuldade de se saber o nome, por quê? Porque esse nome desapareceu desde a Babilônia. Quem sabia pronunciar o nome? Somente o sumo sacerdote. E ele recebia o nome do anterior. Então, um sacerdote velho, que vai passar o comando para o novo sumo sacerdote, falava o nome secretamente. Só ele ia saber. E ninguém mais. O povo comum, nunca mais. Porém, quem era sumo sacerdote na época de que João Batista nasceu?
Quem fazia o serviço de sacerdote ficou mudo, porque entrou no templo, ficou lá, demorou um tempão para sair, o povo esperando para ele vir abençoar e não saía. Pai de João. O pai dele. Então, quem era o sucessor natural? João. João Batista. João Batista sabia de toda a sujeira que já estava em Jerusalém. Para onde ele foi? Deserto. O deserto ficou lá em Qumran, junto com os essênios. Lá ele cresce ou amadurece sua vida, até um dia que ele sente o chamado de Deus e vai embora e começa a batizar. E ele batiza Yeshua. Quem é o verdadeiro sumo sacerdote? É João Batista. Transferência. João Batista é o verdadeiro sumo sacerdote. Porque Roma